Olá, senhoras e senhores, essa é a edição número 69 do podcast. Hoje eu vou começar com a música Gold, da mesma banda que eu comecei o último podcast. Então, é isso. Próxima edição, então, já é o número 70, né? Chegamos a 70 edições. Interessante, cara. Então, também faz mais de um ano que eu tô fazendo isso aqui, então é esperado, né, que chegue esse número. Sei lá, cara, sei lá, tipo, o tempo eu não entendo, cara, às vezes demora, às vezes passa rápido, mas de um tempo pra cá, né, parece que o tempo tá passando rápido demais. Não sei se vocês também estão tendo essa impressão. E também, na minha cabeça, o tempo não faz sentido, porque eu tenho lembranças, às vezes, que fazem, por exemplo, 7 anos, eu lembro como se fosse ano passado. E tenho lembranças do ano passado que eu lembro como se fizesse mais tempo que a lembrança mais antiga, que essa lembrança antiga, por exemplo. Eu tenho uma lembrança que aconteceu em 2016, mas eu acabo associando que essa lembrança aconteceu em 2021. Aí eu, não foi em 2021, a gente tá em 2023, foi em 2016. Aí eu tenho uma lembrança de 2022 que pra mim é como se fosse mais antiga que essa, sabe? Não tá tão fresca na memória que nem essa antiga. Às vezes tem isso. Não sei. Eu acho que as coisas só não fazem sentido ou eu estou enlouquecendo completamente. O que eu acho mais plausível e ter acontecido mais fácil. Sei lá, cara. É isso. Deu pra entender? Não sei. Se não deu, vai ficar assim. E... cara, esses dias... assim, cara... eu já disse aqui, né? Ter filho é uma coisa estranha. É uma criança crescendo dentro de outra pessoa... e depois ainda sai pelo pior lugar possível. Acho que a gente devia vir do ovinho ainda. Os humanos deviam botar ovos. Só que a questão é... além desses inconvenientes que eu já falei em outro podcast... ainda tem umas coisas ruins. Você tem que limpar a criança, trocar fralda, né? Essas bosta tudo. Porque nem pro bicho se limpar sozinho, não. Você tem que aprender. Não, você tem que fazer aquilo lá. Limpar a bosta de uma pessoa que tá toda cagada porque ela não sabe. E nesses dias, minha casa, né? Tipo, tem minha casa. Eu não sei se vai... tipo assim, cara, eu acho que toda casa faz fundo com outra casa. Tipo, só tem a sua casa no terreno, obviamente. Mas é um quarteirão inteiro. Então, tem uma casa e tem uma casa que faz fundo com a sua, entendeu? Quando eu falo faz fundo, não é uma casa no fundo, no mesmo terreno, não. Sua casa acaba e começa uma outra casa, entendeu? Tipo, acaba... vocês sabem como é casa fazer fundo. Tipo, a sua casa tá do lado esquerdo do quarteirão e a outra casa tá do lado direito do quarteirão. E tem um muro que separa as duas casas. E eu imagino que todo lugar seja assim. Entendeu? Não é uma casa no mesmo terreno. Não, tô falando que são casas separadas. E também tem casa dos meus vizinhos, né? De um lado e do outro da casa. A questão é, cara, eu não sei de onde veio. Porque também meus vizinhos dos dois lados, né? Também tem casas que fazem casa de fundo da casa deles. Só sei que no fundo do meu quintal, cara, nesses dias que eu saí, tinha uma fralda lá. Alguém jogou uma fralda no quintal de outra pessoa. A pessoa pegou a fralda e jogou no meu quintal. Entendeu? Eu penso, cara, a gente vive num mundo de babuínos. Porque, cara, não tem sentido nenhum. A pessoa pega a fralda da bosta do filho dela e joga no quintal de outra pessoa. Vai dizer que isso não é uma coisa de babuíno. É uma coisa de babuíno. Tudo bem que só jogaram uma vez também, mas... a fralda, porque jogaram outras coisas, entendeu? Tipo, teve maçã... já teve umas merda assim jogada. E eu penso, cara...
Quem é um papuíno que faz isso? Ele pega uma coisa e joga em outro quintal. Entendeu? Pra mim não tem muito sentido, cara. Pra mim não tem sentido nenhum. Sei lá. Só sei lá. Pra mim, pra mim nada faz sentido. Nada faz sentido. E é isso, cara. E é isso. Não tem muito o que fazer. Porque eu fico pensando, cara, em que mundo a pessoa pega uma fralda cagada do filho dela e joga em outro lugar? E, tipo, eu não tenho treta com ninguém. Até porque eu quase não saio de casa, eu não conheço meus vizinhos. Meus pais imagino também que não tenham treta. Bom, mais ou menos. Meu pai até tem treta, mas é com um vizinho que... Não um vizinho que mora mais pra cima, né? Que às vezes ele mora... E não é nem que ele tem treta. É por causa que, assim... Eu vou contar isso aqui, cara? Acho que eu posso contar isso aqui. O cara tenta atropelar meu pai, essas bostas. Por causa que, assim... Abrir uma torneira... Tipo, tem tipo uma praça na frente da minha casa. É só mato, mas não tem... E no mapa tá como praça, mas é só mato. Não tem banco, não tem nada. Mas no mapa tá como praça. E não é uma praça, é mato, literalmente. Mas é os vizinhos que cuidam, né? Essas coisas, assim. Os vizinhos, a pessoa que... Sei lá, tipo, a prefeitura jogou umas pedras aí pro pessoal espalhar na praça, essas coisas. Mas não é uma praça, é mato. Vou ser bem sincero, não tem nem banco, não tem nada. Aí, beleza. Aí tem essa praça aqui na frente. E colocaram uma torneira lá. Por ser aquelas... Colocaram uma torneira lá, no caso. Por essa torneira ser na rua e essas coisas, às vezes o pessoal quebra as coisas. O pessoal aqui da rua, eles construíram tipo... Construíram em volta da torneira, tipo... Fizeram um quadrado com uma portinha. Então, só quem tem a chave dessa portinha, né? Tipo, é um quadradinho, cara. Só cercando a torneira e tem uma porta e tem uma portinha pequena e tem uma chave pra você abrir. E quem pega aqui é os moradores que usam, né? Só usam a água da rua, eles põem lá uma mangueira, tem uma mangueira lá, se eles precisam pra regar a praça. Tipo, mato que tem essas coisas, cara. Também tem um vizinho que fez uma horta mais lá pro fundo, assim, como eu disse, né, praça, é só mato. Mas lá pro fundo ele fez uma horta lá, então é meio que isso, né? Tem lá a portinha e alguns vizinhos, eles têm a chave da portinha ali. Só que o que acontece? Muitas vezes, gente de fora, tipo gente que não é daqui, da rua, essas coisas, fica sentado lá em cima. E lá uma coisa de azulejo, lá é fácil de quebrar. Então sempre que meu pai via, ele reclamava com a pessoa. Ou não fica em cima que aí quebra. Ou sai daí, não sei o que lá. Dava um esporro, até porque geralmente era criança. E o pessoal saía. Só que com o pessoal aqui da rua, ele não falava nada, né? Ele não falava até porque o pessoal não faz muito isso. Só que o quê? Tem uma moça, uma menina, eu não sei, a pessoa tem 14 anos, que ela ficava lá em cima também. Com ela, meu pai também não falava porra nenhuma, porque o pai dela também mora aqui, deve saber, e também ela já viu meu pai falando com as pessoas que ficam lá sentado lá em cima quebra, então ela já sabe, então ele não vai falar. Então, pensa, não vai falar porque a pessoa já sabe. Só que aí, o que aconteceu? É engraçado, cara, por causa que a pessoa, ela ficava lá, às vezes ela deitava nesse quadrado, e ela ficava lá com o namorado, às vezes de madrugada, fazendo o quê? Pera aí que pra subir não saiu. Ela ficava lá com o namorado fazendo o quê? Não tá saindo, subiu. Ela ficava lá em cima com o namorado fazendo o quê? Ah, deu pra entender, cara. Saiu, subiu aqui mais ou menos, mas deu pra entender. E ficava fazendo isso, cara, de madrugada. E todo mundo via. E aí um dia que aconteceu, cara? Como já tava quebrando os azulejos tudo, até porque você não pode sentar em cima do lugar. Imagina você trepar em cima do lugar. Duas pessoas, né? Fazendo movimentos, obviamente vai quebrar.
Aí uns vizinhos pegaram, colocaram pregos lá em cima, colocaram cimento. A caixa ficou. A caixa lá, o quadradinho, ficou feio pra caralho. E com um monte de prego espetado, porque se alguém sentar em cima agora vai furar a bunda. Né? Ainda bem que ela não é indiana, senão já viu aqueles caras indianos que deitam em tapete de prego? E tá acontecendo a mesma coisa, tá ela e o namorado lá, ó. Lá em cima, não tô conseguindo subir hoje, não sei o que tá acontecendo. Ia tá os dois lá em cima, ó. Ia tá os dois lá em cima. E ela não ia estar sentindo nada porque ela ia ser que nem indiano que deita em cima do prego. Só que o que acontece? O que acontece? Colocaram os outros vizinhos. Meu pai viu eles colocando e ajudou eles, né? Você ajuda aqui? E o cara, que era o pai da menina, ficou bravo e achou que a ideia foi do meu pai. Eu acho que é porque meu pai sempre dava bronca nos outros pessoais. No outro pessoal. E uma vez ele chegando bêbado, ele viu meu pai e jogou o carro pra cima do meu pai. Meu pai desviou do carro, cara. Isso aqui. É isso. E o cara foi, pediu desculpa, mas. É óbvio, né? Porque meu pai falou. Depois o cara ele desceu, oh, eu não te vi, né? Tipo, o cara jogou pra cima, meu pai desviou, depois o cara deu o ré, meu pai desviou de novo. E o cara guardou o carro. Depois o cara vai pedir desculpa falando que não viu. Aí meu pai. Então, mas isso é tentativa de homicídio, você sabe, né? Aí o cara, não. Meu pai falou que o cara até chorou. Eu não sei no dia, porque no dia eu tinha saído. Tava me arrumando pra sair na hora que isso aconteceu, então nem vi acontecendo. Depois que eu saí, eu vi os dois conversando e achei meio estranho, porque, como eu disse, esse cara tem raiva do meu pai, porque a filha dele ficava trepando em cima do quadrado ali, que foi construído em volta da torneira, e tipo, todo mundo via, só que ele... Depois colocou os pregos, ele começou a falar que meu pai não gostava da moça, que ele colocou os pregos, que ele teve a ideia de colocar os pregos lá, começou a falar que meu pai espalhava, começou até a comentar, porque ele fica espalhando que minha filha fica ali em cima, sendo que meu pai nem falava disso. Aí teve o pessoal até que falou, cara, ninguém me falou nada disso, nem ele, nem ninguém, e mesmo se falasse, foda-se, todo mundo vê isso acontecendo, porque às vezes eles ficavam até de dia lá em cima, que é estranho. Porque a adolescência é uma coisa estranha, né, mano? A libido do jovem, uma coisa incontrolável. Tipo, assim, não é por nada, não. Eu sei que ter gente na sua casa é chato, às vezes não dá pra fazer as coisas. Mas no meio de uma praça, onde mora gente ao redor da praça, é meio estranho, entendeu? Tudo bem, lá não é praça, é mato, mas ainda assim, cara. Tem um monte de casa na frente do lugar. Aí, tipo, não sei porquê, como eu disse, ele achou que era coisa do meu pai, tentou atropelar meu pai, ele pediu desculpa, mas aí fica aquela coisa, né? E naquele clima meio chato, porra. Antes dele tentar atropelar meu pai, teve até isso aí, dele ficar falando que o meu pai tava fazendo essas coisas e o pessoal falou que não. Só que aí, como ele difamar a pessoa não deu nada, ele tentou atropelar e também não deu certo porque ele tava bêbado. Pô, mas é isso, cara. É isso. Por que eu tô falando disso? Eu não sei. Acho que é porque eu tô sem assunto, né? Mas voltando lá. A libido do jovem é muito estranha. Porque o quê? Você prefere estar dentro da sua casa, dentro do seu quarto, trancar a porta e quando alguém for entrar, ver que a porta tá trancada, vai ver que você está com a pessoa que você está namorando, então ela vai saber que vocês estão fazendo coisas e dependendo da sua mãe, seu pai, a pessoa que vai morar com você vai achar ruim. Vai falar, oh, não, aqui não é lugar pra isso, não. Mas você prefere levar um esporro? Ou você prefere fazer isso no meio da rua onde todo mundo pode ver, cara? Entendeu? Porque, beleza, eu entendo, dá uma adrenalina. Não tô falando que é legal, mas tô falando que tem gente. Eu já vi coisa assim, pessoal que tem esses fetiches, eles. Dá uma adrenalina, o risco de ser pego. Eu entendo, cara, às vezes tá muito chato e você quer dar uma diferenciada. E qual o jeito de você diferenciar? Fazer alguma coisa, ver alguma coisa legal, ir num lugar diferente, tomar, sei lá, usar droga antes de transar.
e ter um sexo alucinógeno. Não, a pessoa vai pro meio de um shopping. Então, beleza, eu entendo. A pessoa é meio dodói da cabeça. E, ai não, eu quero adrenalina. E acontece essas porra. Mas, cara, hoje não dá mais pra ter isso, cara, porque tem câmera em todo lugar. Tem câmera em todo lugar. Se você for chinês, as câmeras da China, né? Se você for chinês e morar na China. Se você for chinês e morar na China, as câmeras da China, elas ainda reconhecem seu rosto. O que é pior ainda. E é isso, cara. Isso. Também eu nunca entendi, velho. A China, esse coisa de sistema, reconhecimento de sistema facial. Eu entendo, tem que ter mesmo sistema de reconhecimento facial na China? Tem. Por quê? Porque lá é todo mundo igual, não dá pra saber quem é quem. E eu imagino que a tecnologia vai saber diferenciar um chinês do outro. Mas ainda assim, cara. Ainda assim. Entendeu, cara? Não me entra na cabeça. Não me entra na cabeça. Tipo. Tem um monte de câmera vigiando todo mundo o tempo todo. E é isso. É o fim. É o começo do fim. O fim de tudo. O fim da privacidade. O fim de tudo. Tem uma câmera vigiando vocês 24 horas por dia. E o pessoal lá aceita, né? É porque eu acho que o ser humano tá condicionado a se adaptar. Simplesmente, cara. Simplesmente. Acontece a mudança e o ser humano simplesmente fica de boa, cara. Inerte em relação a isso, porque eu morei. Aí, eu já tô errando as frases. Morrei, cara. Puta que pariu. Falar morei, falei morrei. Uma palavra que nem existe. Eu morei em São Paulo até meus 14 anos. E. O que eu tô falando? Eu morei em São Paulo até meus 14 anos. E beleza. E aos meus 14 anos eu mudei pra cá, pra esse fim de mundo no interior do mesmo estado. Pelo menos isso, né, cara? Porque eu tenho parente que mora no interior de Minas Gerais. E pra chegar lá é 24 horas de viagem, tanto daqui quanto em São Paulo. E, cara, não é só interior, é interior do interior mesmo. Porque, cara, eu já fui de ônibus pra lá, já fui de carro também, mas de ônibus eu prestei mais atenção no caminho. Só tem mato. E depois de quilômetros de mato, 30 quilômetros ou mais, uma cidadezinha aqui pequena, isolada. Depois mais quilômetros e quilômetros de mato. Outra cidadezinha isolada. Tem trecho da estrada que é só isso, cara. É só isso. E lá é uma cidade minúscula de 17 mil habitantes. Ela territorialmente é maior que a cidade que eu vivo hoje. Mas em área construída, assim, é minúscula. É minúscula. Tipo, alguns quarteirões, assim. E é maior territorialmente porque tem uma cidade, tipo, tem, acho que é distrito que fala, não sei, um pouco mais afastado, que é umas casinhas aqui, mato, outras casinhas ali, mato, umas fazendas em volta também. Então, territorialmente é maior que a minha cidade, mas de área construída é bem menor. E é isso, né? Mas a questão é, eu mudei pra cá. Só que até os meus 14 anos eu morei em São Paulo. 14 anos, você com 14 anos, você não, sei lá, cara, você não é uma pessoa formada, você não é uma pessoa ainda, não sei. Você é só um adolescente, mas você já conhece as coisas, você já tem um círculo social, você já tem isso, você já tem uma vida. Não é uma grande vida, nem uma vida boa, mas já tem uma vida. Aí, eu mudei pra cá. E eu vindo, cara, eu pensei, cara, não que eu ligue de me mudar, porque assim, fosse pra ficar lá, eu vim pra cá, obviamente eu ia preferir ficar lá. Tanto que algumas pessoas até me perguntaram, ai, mas você não liga de mudar pra uma cidade nova? Eu falei, não. Vou fazer o quê? Vou dar chilique? Aí vou ir contra a minha vontade. Então,
aceito a ideia e vou, foda-se, tá ligado? Tem 14 anos, não tem como eu ficar lá. Não tem como eu quero mudar de cidade. Não, é isso, dá chilique. Aí sai de lá contrariado e se fode mais. Sai de lá contrariado e se fode mais ainda, porque a mudança vai ser mais difícil ainda. Só que no meu caso, né, eu pensei, vai ser meio. Não sei também se foi porque eu vim por, tipo, taquei foda-se, mas eu pensei, cara, vai ser meio estranho assim no começo, né, porque tem já um círculo social, vou ter que criar um ciclo social do zero, vou conhecer gente nova, todo mundo, a minha. Não vai ser só mudar de escola, não. Todo mundo à minha volta vai ser alguém diferente, vai ser alguém novo. Vai ser basicamente uma vida nova, onde eu não conheço ninguém. Só conheci meus tios que moravam aqui, né? Meus tios e meus primos, mas de resto, cara, eu não conheço ninguém. Aí cheguei aqui, fui pra nova escola e o que aconteceu? Nada, eu simplesmente me acostumei e pensei, que porra é essa? Eu realmente achei que ia dar, tipo, uma grande virada, assim, não de as coisas mudarem, mas, tipo, pra melhor ou pra pior, assim, mas de, pô, tá num ambiente totalmente novo, com pessoas novas que eu nunca vi, não sei o quê. E o que acontece? Nada. Nada. Eu fico normal. Aí eu conheço gente nova, faço algumas amizades, outra gente eu só conheci mesmo, né, porque se conhece o pessoal da sua sala e, tipo, o que mudou? Nada. Eu não. Às vezes eu sentia falta lá do lugar, lá de São Paulo. Mas só isso. E a única coisa que eu pensava era. O que eu pensava? E a única coisa que eu pensava era, caralho. Só isso. Tipo, mudou tudo. Do nada, mas eu simplesmente fiquei numa boa. Tipo. Não deu aquela grande virada que eu achei que ia dar, tipo. Quando você olha assim, você, caralho, as coisas tudo simplesmente mudaram. Você fica confuso. Não, as coisas mudaram e eu continuei. Então é isso que eu acho, cara, que o ser humano simplesmente se adapta às coisas. Tipo, na China, o pessoal não liga pras câmeras por quê? Porque já tá lá, o pessoal se adapta. É que nem o pessoal da Coreia do Norte. Lá eles adoram um gordo. E a família do gordo, pra eles é normal. Eles não conhecem o resto do mundo. Porque se eles conhecessem, eles iam saber que dá pra viver de uma forma melhor e iam tentar. Por exemplo, a gente vendo hoje, acha que a gente vive de uma forma boa? Acho que não, cara. Acho que no futuro a gente vai olhar pra cá que nem a gente olha hoje pros feudos. Peraí, você nasceu como um camponês? Viveu o resto da vida como camponês? Na miséria, na merda? Tendo que transar com sua própria irmã? E essa é sua vida? Você vivia no feudo lá? Vivendo na roça? Colhendo coisa? E não tinha. Sua vida era isso. Porque você não tinha dinheiro e também mesmo se tivesse dinheiro, cara, vai fazer o que com dinheiro? Lá nessa época não tinha lazer. Era você ficar lá nos feudos, terras de outras pessoas, né? Tipo, cuidando do terreno, você pega um pouco pra você comer, um pouco pra você ir trocar na feira e o resto você entrega tudo pro dono da terra, que eram os ricos da época. Eu acho que vai ser isso, cara, que eu não sei. Eu não sei, porque é o que eu tô falando, o ser humano se adapta. Muito fácil, porque, por exemplo, eu achei que eu ia dar uma estranhada, porque tudo bem que eu tava já numa nova escola lá em São Paulo, né? Comecei o primeiro ano do ensino médio, eu mudei de escola, mas eu tinha conhecido o pessoal lá, já tinha um círculo de amizade. Eu não ia mudar só de escola, mas também de casa. Não ia mudar só de casa, mas de cidade, nem se eu quisesse no meu bairro antigo, eu fico a 400 quilômetros de lá. Então, dá uma virada assim, porque eu digo que muda tudo. 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 Muda amigo, muda lugar assim, muda tudo. Muda tudo. E o que acontece? A vida simplesmente continua e você não percebe, cara.
E se você percebe, eu acho que você tem aquela sensação ruim de sentir falta de algo que você não consegue voltar, sabe? Eu acho que eu já senti isso. Às vezes, ocasionalmente, vem os pensamentos. E também entre aqui e outra cidade. Uma outra cidade que é até mais perto de São Paulo e é perto de Campinas. Uma cidade chamada Paulínia, que tinha uma tia minha também que morava lá. E também é uma coisa, cara, que às vezes me passa pela cabeça. Se eu ficasse em São Paulo ou se eu fosse pra Paulínia, minha vida ia ser totalmente diferente do que foi aqui. Não sei se melhor ou pior, só ia ser diferente. E eu fico pensando, será que eu seria a mesma pessoa? Sabe? Que as vivências seriam diferentes. Isso dá um certo medo. Pensar que eu poderia ser outra pessoa. Porque eu não sei se isso é melhor ou se é pior. Se eu podia ser uma pessoa melhor, mais bem sucedida agora. Ou uma pessoa pior, que tá mais perdido do que eu tô hoje. E principalmente saber que eu podia ser alguém totalmente diferente, cara. As músicas que eu conheço eu podia não conhecer. As coisas que eu gosto eu poderia não gostar. Tipo, músicas que eu conheço só porque eu comecei a assistir Filhos da Anarquia. Mas o que me levou a assistir Filhos da Anarquia? Aqui eu tinha um amigo que ele também gostava de série. E ele gravava no DVD. Então quando eu comecei a assistir série, tudo bem que aqui eu não tinha internet, mas quando eu comecei a assistir série, era porque ele me emprestava os DVDs e eu assistia. Depois, tipo Sobrenatural, How I Met Your Mother, que é uma série maravilhosa, How I Met Your Mother. E aí o que acontece? Quando eu troquei de computador, que o meu computador estava ruim, que nem esse tá agora. Quando eu troquei de computador e também meu pai tinha colocado internet em casa, antes de eu trocar de computador, eu comecei a baixar séries pelo torrent. Isso já faz mais de 5 anos, então crime de pirataria já deve ter prescrevido. Também todo mundo faz isso, cara. Hoje eu uso Netflix e Amazon. Não me prendam autoridades que com certeza não estão ouvindo isso. Mas, entendeu? Tipo, aí eu comecei a baixar, mas imagina se eu fosse pra um outro... Então, assim, eu assisti Filhos da Anarquia por quê? Porque eu e meu colega, a gente tinha gostos em comum. Ele tinha DVD de série e me emprestou. Imagina se eu fosse pra outro lugar. Eu talvez não tivesse amigo, talvez eu não assistisse algumas séries. How I Met Your Mother, que eu já gostava lá em São Paulo. Talvez eu não tivesse como assistir. Sobrenatural, que lá eu já conhecia também, mas eu nunca tive interesse de ir atrás. Mas meu colega falou, eu tô assistindo, já assistiu? Eu falei, eu conheço. Ele me emprestou o DVD. Resumindo, então se o cara não tivesse emprestado os DVDs em 2014, talvez eu não tivesse esse hábito de ver séries. E quando eu comprasse um computador novo, talvez eu não usasse o torrent, ou se usasse o torrent eu usaria para outra coisa, mas provavelmente não, porque quem me ajudou também, quem me ensinou a usar o torrent foi até um outro amigo meu, que eu não teria conhecido os dois se estivessem em outra cidade, então talvez eu não tivesse o hábito de ver séries, e em 2020 eu não teria conhecido a minha série preferida, que é qual? Filhos da Anarquia, cara. Eu penso, cara, pequenas coisas iam ter mudado. Talvez eu nunca começasse a assistir Filhos da Anarquia, porque não tem na Netflix. Hoje em dia, assim, tipo... E na época que eu assisti foi 2020, já não tinha na Netflix, depois foi pra Amazon, mas... Dependendo, não tivesse na Netflix, eu nunca assistisse. Muitas músicas que eu conheço e que eu gosto também são dessa série. Talvez algumas dessas músicas eu não conhecia. Essa banda aí, cara, que eu mostrei... Essa banda que começou a música hoje... E a última música que eu mostrei no podcast, eu vi um story do meu. Eu vi a música num story do meu primo, gostei da banda e fui procurar a música. E eu não vejo muito story, então se eu não tivesse aberto um story, eu nunca teria conhecido essa banda. E até hoje, 2 semanas depois que eu ouvi uma música, acabei ouvindo outras e acabei viciando. Então, nessas 2 últimas semanas eu ia estar ouvindo outra coisa e não essa banda. Eu não ia ter conhecido essa banda. Entendeu? Tem música que eu conheci só porque eu acabei clicando. Eu gostei.
Eu olhei e pensei, interessante, cliquei em cima e gostei da música. Se eu tivesse simplesmente passado por aquela música, eu não ia ter conhecido a música, entendeu? São coisas, são alguns detalhes que eu penso, cara, se alguns detalhes simples já mudam tanto, imagina se eu fosse pra uma cidade diferente, eu ia ser uma pessoa totalmente diferente. Eu fico pensando, será que eu não seria quem eu sou hoje? E será que eu... Entendeu, cara? Quem eu seria... Você pensa isso. Eu também gosto de criar muita história. Eu já falei aqui que eu escrevo. Tem uma história que eu crio que o cara ele vai pro mundo dos sonhos. Tipo, ele sonha com o mundo e ele acaba indo pra aquele mundo porque aquele mundo existe. Isso eu só aprendi porque eu tava numa aula de filosofia e o professor tava falando de sonho. E simplesmente me veio essa ideia. E se eu não tivesse mudado pra cá, eu tivesse mudado pra outro lugar? Eu penso, cara, eu não ia nunca ter criado essa história. Só que eu também penso, mas você ia ter tido outros estalos pra outras histórias. Eu fico pensando, que histórias são essas? Que histórias seriam essas, entendeu? Uma coisa que eu nunca vou saber, cara. E é uma coisa que assusta você pensar. Que tem um leque enorme de coisas. E que uma simples decisão pode mudar completamente, cara. Porque, beleza, que é só música. Mas música influencia muito em quem você é, de qualquer forma. Eu penso, cara, se eu não conhecesse essa música, se eu tivesse pulado outra música, ou também que músicas que eu já pulei, que eu teria viciado, e seria uma música que eu estaria ouvindo direto sem parar por dias, mas acabou não acontecendo, sabe? É uma coisa que assusta, cara, é uma coisa que assusta. Uma coisa... sei lá. Só sei lá, cara. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu não sei, agora eu tô mal. Agora eu tô em crise existencial por causa dessa bosta. Então, pelo menos vai ter uma peça de teatro aqui. Eu vou ver, talvez eu esqueça um pouco disso. Mas, bom. É isso, tô saindo aqui. Tchau pra vocês, até uma outra vez e falou.